Louva o Senhor, ó minha alma. Enquanto eu viver, louvarei ao Senhor. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Não ponhas vossa confiança em príncipes, nem no filho do homem em quem não há socorro. Seu fôlego vai embora, ele retorna para sua terra. Naquele mesmo dia seus pensamentos perecem. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu socorro, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, que guarda a verdade para sempre, que executa juízo aos oprimidos, que dá alimento aos famintos. O Senhor solta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta aqueles que estão curvados, o Senhor ama os justos, o Senhor preserva os estrangeiros, Ele alivia o órfão e a viúva, mas o caminho do perverso ele vira de cabeça para baixo. O Senhor reinará para sempre, o teu Deus, ó Sião. Todas as gerações louvem ao Senhor. Glorificamos o teu nome, Deus. Oh, Abba, recebe a nossa adoração. Recebe a nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que os corações daqueles que aqui estão, corações, mentes daqueles também que nos ouvem, estão cativos a Ti. Ó Pai, declaramos que só há espaço para o reino de Deus nesse lugar e aos lares que essa mensagem está chegando. Nós repreendemos e desfazemos toda a intenção do império das trevas e desligamos agora em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o demônio e os seus agentes das trevas saiam e batam em retirada em nome de Jesus. Ó Senhor, este lugar é a Tua casa e aqui o Senhor tem liberdade. Em nome de Jesus, estamos rendidos a Ti, Senhor. Declaramos que estamos aqui para ouvir a Tua voz. Sair daqui com um pouco mais de entendimento e aplicar aquilo que aprendemos na nossa jornada, caminhada, para que possamos cumprir o nosso propósito aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, o primeiro dos Evangelhos, o primeiro livro do Novo Testamento. No mês de janeiro, o primeiro mês do ano, o Senhor colocou no meu coração que a gente falasse um pouco, e nós fizemos uma série em janeiro, os 4 domingos de janeiro, nós falamos sobre a aliança, e nós cobrimos bastante, praticamente tudo, do que é a aliança, o que ela significa, o que ela nos leva a acessar, e a importância de vivermos em aliança. E aí, dentro dos ensinamentos que tivemos em janeiro sobre a aliança, algumas vezes eu falei sobre identidade. E aí, buscando ao Senhor sobre o que nós falaríamos hoje, o que veio ao meu coração é que nós falaríamos em fevereiro, né, os 4 domingos de fevereiro, sobre identidade. E faremos uma série em fevereiro sobre identidade. E hoje, no primeiro domingo de fevereiro, dia 1º de fevereiro, o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é a certeza da identidade. Repita comigo assim: a certeza da identidade. Para gravar, a certeza da identidade. Mateus capítulo 4, verso 3. Mateus 4, 3. Eu vou ler só a parte A do versículo. Mateus 4, 3. E quando veio ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus. Vá agora para Mateus 4, verso 6. 4, 3 a gente leu, agora 4, 6. E disse-lhe: se tu és filho de Deus. Mais uma vez. Agora vá para Lucas 4, 3. Avança um pouquinho aí, Lucas 4, verso 3. E aqui Lucas, o médico amado, já não coloca o tentador. E aqui na 1611 de King James, a versão que eu estou lendo, Lucas 4, 3, assim: e disse-lhe o diabo:
Se tu és filho de Deus. Irmão, isso é o diabo falando com Jesus. Isso é o diabo tentando a Jesus. E você já pode ver que ele só está tentando Jesus na identidade. E aí 4:3 de Lucas, agora 4:9 de Lucas. E ele trouxe Jesus para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Pai querido, Deus Santo, essa é a tua hora, amigo Espírito Santo de Deus, meu amigo, meu companheiro de jornada. Unge os nossos ouvidos, os nossos corações e a nossa mente, para que a gente venha entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia, nessa manhã, e entendendo a gente possa praticar em nome de Jesus. Você crê, dê um amém aí no seu lugar. Pode se assentar, por favor. Irmão, para você ter um pouco de contexto do que estava acontecendo aqui, essas duas passagens que nós lemos de Mateus 4 e de Lucas 4, é Jesus no deserto e ele foi levado ao deserto, e aqui é o diabo tentando Jesus. Lucas 4 ou Mateus 4. Se a gente voltar um capítulo, como eu já estou em Lucas aqui aberto, se a gente voltar para Lucas 3, no verso 21, eu vou ler Lucas 3, 21 e 22, só para a gente ter um pouco do contexto de que estava acontecendo neste momento em que o diabo está tentando Jesus. Lucas 3, verso 21. Ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado. E orando, diga comigo, e orando, de novo, e orando, para gravar, e orando. A Bíblia diz o que é que aconteceu quando Jesus orou. Meu Deus, eu gosto quando tem crente na casa. Ora, todo o povo fora batizado, e aconteceu que quando também Jesus foi batizado, e orando, o céu foi aberto. Já comece a entender que quando você ora, quando você clama, quando você dobra o seu joelho, o céu se rasga, o céu se rompe, porque Deus é apaixonado por mim e por você. Nós somos filhos de Deus, e quando nós nos rendemos em adoração, o céu abre, o céu rompe. E a Bíblia continua aqui no verso 23, 22. E o Espírito Santo desceu como uma pomba em forma corpórea sobre ele, sobre Jesus. E uma voz veio do céu dizendo: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer, gozo, alegria. Tu és o meu filho amado e você me representa. Quando você ora, o céu rasga, o meu espírito desce e você ouve a minha voz confirmando a sua identidade, porque você é meu filho, você é minha filha e você carrega a minha essência. Meu Deus! A gente começou lendo já Jesus no deserto. E Jesus no deserto, está Satanás dizendo: se você é filho de Deus, um capítulo antes de Jesus, ouve Deus dizendo: você é meu filho, eu te amo, eu tenho prazer em você, eu estou mandando meu espírito sobre você, você vai ser cheio da minha presença, você vai me carregar onde você for, porque você é meu filho. Comece a entender nessa manhã que Jesus só foi ao deserto para ser tentado porque estava cheio do Espírito de Deus e tinha convicção da identidade. Porque tem muita gente que começa a passar algum tipo de sofrimento, tem muita gente que começa a ser provado e acha que Deus virou as costas para ele. Deus não virou as costas para você. Deus só prova quem ama, porque Ele quer aprovar a quem Ele ama. Se você começou a entrar no deserto, saiba que o céu já rasgou, o Espírito já desceu, Deus já apontou para você, já te chamou de filho, de filha, e vai continuar cuidando de você na sua caminhada. Aleluia! Irmão, o diabo é um safado. Ele chega para Jesus: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, a gente precisa ter um pouco de contexto bíblico para a gente entender aquilo que a gente está falando. Um capítulo antes, Jesus batizado. Um capítulo antes, Jesus batizado no Jordão. E o Pai declara publicamente: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo em seguida, Jesus está de jejum no deserto.
E Satanás tenta desconstruir exatamente a declaração de Deus. A tentação do diabo era destruir o que o Senhor tinha declarado sobre Jesus. E você acha que o diabo estava tentando destruir aquilo que Deus declarou sobre Jesus e que ele não vai tentar destruir aquilo que Deus declarou sobre mim e sobre você? Mas se você estiver firmado na rocha, você não vai se abalar, porque você vai ter certeza da sua identidade, vai saber o DNA que você carrega, vai entender que você tem a marca da cruz, que o sangue de Jesus está sobre você, e nada nem ninguém vai te parar. O ataque não foi contra o poder de Jesus, o ataque foi contra a identidade de Jesus. O inimigo em nenhum momento chegou para Jesus e falou assim: se você tem poder, porque a gente só leu parte A do versículo, mas quando ele chega naquele 4:3, ele fala assim: se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Lá na frente no 9, se você é filho de Deus, se jogue daqui do pináculo e dê ordem aos anjos a seu respeito. Ele não estava tentando de nenhuma forma o poder de Jesus. Ele não estava, se você tem poder, faça. Ele estava tentando na identidade, se você é filho de Deus. Por quê? Porque no reino de Deus a identidade sempre vem antes. No reino de Deus a identidade sempre precede a função. Se você não souber quem você é, você não vai poder desenvolver aquilo que Deus sonhou para você na sua vida. Primeira coisa que você tem que entender, nós temos que entender quem nós somos. Eu falo sempre isso aqui, são coisas básicas. Quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu estou indo. Mas tudo começa de quem eu sou. Qual a sua identidade? Porque se você não tiver certeza da sua identidade, se você não tiver firmado nela, qualquer coisa vai te abalar. E agora? O que será de mim? Chapolin não vai resolver. Quem tem 40 a mais se denunciou quando riu. 40 a mais se entregou. O inimigo não chegou para Jesus se você tem poder, mas se você é filho de Deus. Identidade precede função. Antes de Jesus realizar qualquer milagre, antes de Jesus abrir os olhos aos cegos, antes de Jesus abrir o ouvido dos surdos e soltar a língua dos mudos e limpar os leprosos, antes de Jesus ressuscitar os mortos, antes de Jesus expulsar demônios, ele precisou estar estabelecido em quem ele era. Isso tem uma conexão muito profunda e vasta com a cultura do reino de Deus, porque no reino filhos governam, no reino servos apenas executam, e no reino órfãos tentam a todo tempo provar o seu valor. O inimigo não teme pessoas ocupadas, o inimigo ele teme filhos conscientes. Quando você começa a entender quem você é, o diabo vai começar a ter medo de você. Mas se você está ocupado, por isso que a gente tem falado tanto do ativismo no reino. Tem gente que acha que por fazer muito no reino, ou acha que está fazendo, dentro da igreja ou nos ministérios, que isso simboliza e representa alguma coisa. O que representa alguma coisa é você ter certeza de quem você é nele. Pessoas ocupadas o diabo não teme, ele teme filhos conscientes. Pense o seguinte: um príncipe que nasceu numa casa real, falando em relação à terra, ele não precisa provar que ele é príncipe. Se você olha lá o príncipe William na Inglaterra, ele não precisa chegar assim, porque eu sou príncipe, porque meu pai é o rei, porque minha avó foi rainha. Não, irmão, todo mundo sabe que ele é o príncipe. Ele não precisa provar quem ele é. Então o príncipe não precisa provar que é príncipe. Ele apenas vive de acordo com a sua origem. Ele apenas vive de acordo com quem ele é, porque ele sabe que ele é. Mas um escravo precisa a todo tempo se justificar, precisa a todo tempo se esforçar e precisa a todo tempo se exibir. O deserto revela se você vive tentando provar algo ou se você apenas vai manifestar quem você é. E para que a gente comece a entrar no desenvolvimento da pregação nessa manhã, eu quero dar uma primeira chave. As pessoas que gostam de anotar chave, bispo, fale devagar a chave que eu não anotei. Vou falar devagar. Primeira chave dessa manhã: quem não tem certeza da identidade, negocia princípios para provar valor. Quem não tem certeza da identidade, negocia princípios para provar valor. Se você tem certeza de quem você é,
você não vai negociar princípios, porque princípios são milenares e imutáveis, e eles são o fundamento, eles são o sustentáculo na nossa vida. Primeiro ponto que a gente vai falar nessa manhã, o primeiro ataque do inferno é sempre contra a identidade. Mateus 4:3, Lucas 4:3, e a base bíblica está aí, a gente começou lendo isso. Se tu és filho de Deus, Satanás inicia todas as tentações com a mesma frase: se tu és o filho de Deus. No grego, a construção indica dúvida estratégica. Por quê? Ela não indica ignorância do diabo em relação a Jesus. Ela indica, no grego, uma construção que indica dúvida estratégica. Ele sabe, ele tem certeza quem Jesus é, mas ele quer que Jesus haja para provar que ele é. No reino, provar é linguagem de escravidão, onde manifestar é linguagem de filiação. Pare de provar. Se você tem certeza de quem você é, simplesmente viva da forma que você sabe quem você é. E você vai manifestar aquilo que você carrega. Você não precisa sair por aí, porque eu sou, porque eu posso, porque eu faço. Sabe o que é isso aí? Insegurança. Insegurança. Não é nada. Manifestar é a linguagem de filiação. Quando alguém precisa dizer a todo tempo, e veja se você conhece ou já conheceu alguém assim: aqui quem manda sou eu, aqui eu mando. Quando a pessoa precisa dizer isso todo tempo, geralmente não manda. Autoridade verdadeira não é algo que se impõe, ela simplesmente manifesta. Ela simplesmente manifesta. Quando você é comissionado e você carrega a autoridade, ela se manifesta. A gente já deu o exemplo aqui. Pense numa coisa poderosa. É um bitrem. Quem sabe o que é um bitrem aí? Levanta a mão. Muita gente sabe o que é um bitrem. Pronto, pense uma Scania com 2 carregamentos, um preso no outro, ou como diria aqui no meu sertão, um encangado no outro. Aquilo é um bitrem. Imagine um bitrem de longarina de aço. Irmão, um negócio toneladas de peso. E ele pode estar na estrada descendo. Se um mero soldado raso de 60 quilos levantar a mão e fizer "Pri", o caminhão vai estourar o freio, meu irmão. As cuicas de freio vai cantar, a roda vai travar. Porque o motorista sabe que aquele soldadinho está revestido de autoridade. Ah, mas eu tenho um bitrem pesado, mas no som do apito você para. Sabe, a autoridade que foi conferida a ele simplesmente manifestou. Parou. Veja o seguinte, outro exemplo que me ocorreu. Quando você vê uma final da Champions, quem gosta de futebol, diga eu. Se você não teve sorte de torcer pelo Bahia, um dia quem sabe terá. Você vê o final da Champions, jogadores de milhões de euros. Milhões de euros. Todo mundo ali poderoso, com seu jato intercontinental, com tudo. O juiz fala, foi falta. Não, eu não errei não. Errou porque eu disse. Autoridade, meu irmão. Entenda, certeza, manifesta. Então, a autoridade verdadeira não se impõe, ela se manifesta. Uma aplicação para a gente ter diária. Você vive tentando provar fé? Você vive tentando provar chamado, valor? Ou você vive descansando em quem Deus disse que você é? Você já entendeu, confia e você descansa na certeza de quem você é. Uma outra chave, o inferno não ataca o que você faz, o inferno ataca quem você é. Ele não está preocupado na sua obra, ele está preocupado na sua identidade. Então, segunda chave, o inferno não ataca o que você faz, ataca quem você é. Segundo ponto, a identidade vem da voz do Pai, não da pressão do ambiente. Mateus 3:17. Vou ler aqui rapidinho. Mateus 3:17. Dá o óculos aqui, porque senão, irmão, mistura as letrinhas tudo.
Mateus 3,17. E eis que uma voz que veio do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A profundidade é grande nesse texto. Jesus, ele entra no deserto vazio de comida. Ele entra em jejum, vazio de alimento. Mas ele entra vazio de alimento, mas cheio da voz do Pai. Ele não entra cheio de aplausos. A identidade dele não foi formada no deserto, foi confirmada antes do deserto. No reino, o lugar secreto precede o lugar público. A sua busca no secreto, o seu tempo com Deus, você e Ele, vai manifestar no público, mas é no secreto que tudo começa. Quem só se ouve, quem só se escuta nas redes sociais, no trabalho ou na opinião dos outros, se perde no silêncio do deserto. Então não se perca neste caminho. Quem você tem ouvido sobre a sua identidade? Qual a voz que você escuta reafirmando ou afirmando ou identificando e apontando a sua identidade? É a do Pai Celestial ou é a do sistema? Mais uma chave: quem não ouve o Pai no secreto se perde no ruído do mundo. Quem não ouve o Pai no secreto, no seu momento de intimidade com Deus, se perde no ruído do mundo. Comece a desenvolver uma vida de oração. Comece a desenvolver o seu tempo com Deus. Comece a ter o tempo seu de devocional. Comece a ter o tempo seu de ler a palavra e entender e buscar Deus na palavra, que é a constituição do reino de Deus. Aqui tem direção para tudo, eu tenho falado isso sempre. Aqui tem direção para como realizar negócios, como criar filhos, um relacionamento conjugal, como você deve tratar os seus pais, os seus familiares. Aqui tem tudo. Agora você precisa estudar, você precisa se debruçar na palavra de Deus. Você precisa ter o seu tempo também de oração e de comunhão com o Senhor no secreto. Repito mais uma vez: quem não ouve o Pai no secreto se perde no ruído do mundo. Terceiro ponto: identidade definida impede atalhos ilegítimos. Lucas 4, e a gente vai ler rapidinho. Lucas 4, 5 e 7. E o diabo, levando para um alto monte, mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo. 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. O diabo chega para Jesus, bota no alto do monte e fala: olha o mundo. Se você me adorar, Jesus, eu te dou tudo. Identidade definida impede atalhos ilegítimos. Satanás oferece a Jesus reinos sem cruz. Oferece glória sem processo. Oferece autoridade sem submissão. No reino, a autoridade vem da submissão. Às vezes eu me pego e encontro pessoas do Brasil afora. E às vezes chega assim: ô bispo, eu amo sua vida, meu Deus, conheço a igreja, como eu amo a vida do seu pai. Eu digo amém. Da sua família, glória a Deus. Isso, você sabe, eu sou pregador, tal. Tenho vontade de ir lá na Bahia. É mesmo, meu irmão, vai lá. Lá tem água de coco boa, tem praia linda, maravilhosa, aguinha quente. Não, eu quero ir lá, pregar lá na igreja. Quer ir pregar lá na igreja? É. Quem é seu pastor? Veja bem, eu não tenho pastor não. Eu sou pregador itinerante. Eu digo: irmão, lá você não vai não. Você pode ir lá assistir um culto, você vai ser bem-vindo, a gente vai te beijar, vai abraçar, mas lá você não prega não. Não, eu digo não. Irmão, se você não se submete a uma autoridade na terra, você vai me fazer acreditar que você submete a Deus a quem você não vê? Eu não reconheço quem não se submete à autoridade aqui. Eu não. Aleluia, glória a Deus. A autoridade no reino vem de submissão. Governo vem de alinhamento. E reino não se negocia. Reino não se negocia, princípio não se negocia. Imagine, para você entender, e isso pode chocar muita gente.
Gênesis 1, 21 a 26, Deus, depois que Ele cria tudo, Ele cria o homem, Ele fala, a terra eu fiz para vocês, exerça domínio e governo aqui. Deus deu ao homem, e o homem pegou e entregou ao diabo. Então Jesus, quando veio, quando o homem, ele não tinha ainda toda a autoridade, porque a autoridade tinha sido dada ao diabo. Ele precisava passar pelos processos que foram definidos desde lá de trás para que ele passasse, para que ele pudesse carregar toda a autoridade no céu e na terra. E volto a dizer o que a gente começou falando. Satanás ofereceu reino sem cruz, glória sem processo e autoridade sem submissão. Mas Jesus, sabendo quem ele era, ele sabia que precisava da cruz, do processo e de submissão a Deus Pai. E que no tempo de Deus, ele ia alcançar tudo, mesmo passando por todos aqueles processos dolorosos para recuperar aquilo que Deus deu ao homem. Grave, a autoridade vem de submissão, governo vem do alinhamento e reino não se negocia. Um herdeiro legítimo não aceita propina para acessar o que já é dele por direito. Meu irmão, se já é seu por direito, não aceite propina para entregar o que já é seu. Um herdeiro legítimo não aceita propina para negociar o que é dele por direito. Quais os atalhos que você tem tentado aceitar? Não, eu vou aceitar esse atalho aqui, porque aí vai ficar um pouco mais fácil. Não vá procurando mais fácil, vá procurando aquilo que Deus tem para você. Onde você está trocando o processo por pressa? Às vezes eu falo com as pessoas mais próximas a mim, não, porque se eu fazer isso aqui é mais rápido, meu irmão, na vida, o que é rápido é em cima e hoje. É água quente e come em 3 minutos. É sódio, é bomba. Agora quando você faz uma massinha, você bota ali a farinha 00, a geminha de ovo, vai misturando, abre no rolo de macarrão, corta, bota ali para dar uma secadinha, a massa é outra. Oh Deus, em jejum falar de massa fresca. Eu te amo, Jesus. Quem sabe quem é, não negocia o que carrega. Para você que gosta de anotar as chaves. Quem sabe quem é, não negocia o que carrega. Eu vou falar esse mais uma vez. Quem sabe quem é, não negocia o que carrega. Quarto ponto, a palavra é o espelho da identidade no reino. Que a gente já leu Mateus 4:4, 4:7, 4:10. Jesus responde a todas as tentações do diabo da mesma forma. Está escrito. O diabo, não, mas se você fizer isso, mas se você é filho de Deus, mas se você me adorar, eu vou te dar o mundo, se você se jogar. Jesus só responde, está escrito. Está escrito. No reino a palavra não é argumento. No reino a palavra é a constituição. A palavra não é um argumento sem fundamento. É a constituição, é a base de tudo. Não é promessa, é estatuto real. É estatuto perpétuo. Um cidadão do reino conhece a lei do reino e governa a partir dela. O cidadão do reino conhece a palavra e governa a partir dela. Você usa a palavra como defesa ou você usa a palavra como identidade? Ela é um texto para você simplesmente ou ela é um espelho? Quem governa pela palavra, guarde isso no seu coração. Quem governa pela palavra não é governado pela mentira. Quem governa pela palavra não é governado pela mentira. Quinto ponto. Filhos não provam poder, eles o manifestam. Lucas 4, de 9 a 12, essa eu vou ler. Lucas 4, de 9 a 12. E ele trouxe Jesus para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito, ele dará aos seus anjos ordens sobre ti, para te guardar. E eles te sustentarão em suas mãos, para que em nenhum momento o teu pé nunca tropece numa pedra. E Jesus respondendo disse, dito está,
tu não tentarás o Senhor teu Deus. Imagine, Satanás quer forçar Jesus a provar o poder com espetáculo. Jesus recusa. Porque no reino, milagres não são performances. No reino, poder não é exibição. E a autoridade é fruto do relacionamento. Quando você passa a se relacionar com Deus, quando você passa a viver uma vida íntima e no secreto constante com Deus, você não precisa sair por aí falando. Simplesmente você vai sair caminhando e manifestando aquilo que você carrega. Um rei, ele não pula muros ou não se lança de pináculos para provar que manda. O reino se move quando ele fala. Imagine se agora ficou quando a rainha Elizabeth faleceu, ficou naquela, não, vai ser príncipe Charles que vai assumir o trono. Não, não vai ser ele, que vai ser o William, porque Charles está doente. Veja se Charles falou assim, não, para provar que eu sou eu vou me jogar da ponte. Ou se não, vou me jogar da torre do relógio, para provar que eu mando. Irmão, ele sabia quem ele era. Ah, mas a idade está avançada ali dele e tal. Acho que ele olhou assim e disse, James, my crown. James, minha coroa, né? Sabe quem ele é. Então, um rei não precisa pular muros, ele não precisa se jogar de um pináculo para provar que o reino se move quando ele fala. E o que é que você tem vivido a buscar? Né? Você vive buscando validação espiritual? Ou você vive a partir da autoridade que você já carrega e que você já tem? Mas uma chave: filhos não impressionam, eles representam. E para a gente fechar, o deserto não é um lugar de perda. Tem muita gente que fala assim, mas o deserto é um lugar de perda, porque as coisas estão se perdendo, estão ficando para trás. O deserto não é um lugar de perda. O deserto é um lugar de confirmação. Quem entra como filho, sai como representante do reino. Tem um exemplo que eu acho muito lindo e eu gosto dele demais. Já falei aqui na igreja, não sei, acho que talvez uma dezena de vezes. E eu vou falar porque ele é um exemplo curto, mas ele traduz muito fácil o que é que um processo significa. Se você pegar um punhado de azeitonas frescas, colocar aqui num cesto, um punhado de uvas frescas, colocar aqui num cesto, se passar um mês, você vai vir aqui, vai estar os 2 cestos cheios de frutas podres. A azeitona apodreceu e a uva apodreceu. Mas se você pegar tanto a azeitona quanto a uva e você prensar e exercer uma força de toneladas em cima para esmagar e espremer, o que vai sair da azeitona, que é o azeite, o que vai sair da uva, que é o vinho, é muito mais caro 1 litro de azeite, assim como uma garrafa de vinho, do que um punhado de vinhos, um punhado de uvas e um punhado de azeitonas. O produto final, o produto processado, o produto que foi quebrado, moído, ele é muito mais caro e ele não tem validade. Não tem validade. Se você pegar, tiver curiosidade de olhar uma garrafa de vinho, você não vai ver lá, válido até tanto, não tem validade. Porque quando você passa pelo processo de esmagamento, ele dói, mas o seu valor sobe e a sua validade passa a ser eterna com Cristo. Não queira pular o processo. Aleluia. O deserto não é lugar de perda. Glória a Deus. É lugar de confirmação. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem entra como filho, sai como representante do reino. E entenda que tem gente que fala assim, você não sabe as investidas do diabo. Você não sabe como o diabo está me tentando. Hoje, Amaral, você não sumiu, Amaral. Você tem quase 2 meses. Cadê Amaral? Dê um oi. Amaral não sumiu. E hoje, quando Amaral estava louvando, né? Aquele louvor que fala assim, as investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se está tendo condenação na sua vida, você não está nele ainda. O inferno só questiona a identidade de quem carrega o governo. O inferno só questiona a identidade de quem carrega o governo. Então, se ele está questionando a sua identidade, é porque você carrega o governo. Então, entenda, o Espírito hoje de Deus, ele quer restaurar a filiação. Ele quer restaurar a consciência. Ele quer restaurar a autoridade. Ele quer restaurar descanso.
Ele quer restaurar governo espiritual, mas para isso você precisa querer. Não viva mais tentando provar para ninguém quem você é. Ah, porque eu posso. Ah, porque eu sou capaz. Não viva tentando provar. Viva manifestando o reino que você carrega. Eu não posso hoje encerrar sem a gente orar junto e a gente fazer uma declaração em fé e por fé, para que a gente saia daqui transformado, entendendo quem nós somos. Então eu vou pedir para que você coloque de pé no seu lugar e você, junto comigo, ore e declare isso. Diga assim: Pai, eu recebo a certeza da minha identidade em Ti. Eu não sou órfão, eu não sou escravo, eu não sou inseguro, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou representante do reino de Deus. Eu rejeito toda mentira do inferno e eu assumo hoje a minha posição. Governo pela palavra, vivo pela identidade e manifesto o reino. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Passe a viver decisões a partir da sua identidade, não da sua carência. Submeta as suas emoções à palavra. Rejeite atalhos espirituais. Governe ambientes com consciência de filiação, de identidade de quem você é. E nunca se esqueça que no reino, o herdeiro não disputam tronos, eles ocupam posições. Eu gosto muito da agricultura e dos temas de agricultura dentro da palavra. Então, na agricultura, a identidade é a raiz. O fruto é a consequência. E se lembre que numa família, filhos não pedem permissão para sentar à mesa. E a gente termina hoje com 3 citações de 3 homens de Deus que eu amo de estudar e de ler os escritos de cada um deles. Quando você sabe quem você é, o inferno perde o argumento. Pense aí, Dr. Miles Monroe. Filiação é o ambiente onde o governo nasce. Ian Clayton. E a obra de Deus começa quando a identidade está resolvida. Watchman Nee. Então resolva a sua identidade em Cristo. E comece a manifestar aquilo que Ele sonhou para que você manifestasse aqui na terra. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Deus te abençoe em nome de Jesus.